O livro, entre aspas, Vidas de Resistência, a longa marcha para a independência de Timor-Leste, de Rosa Amaro, retrata a coragem, a resiliência e o sacrifício dos combatentes da resistência timorense, com destaque para os membros do Grupo 8 de Maio, como forma de preservar a memória histórica e inspirar as novas gerações sobre a importância da luta pela liberdade. O livro foi lançado ontem no Arquivo e Museu da Resistência Timorense e é, segundo a autora, o resultado de um longo processo de investigação, marcado por entrevistas, encontros e revisões, reunindo testemunhos de antigos resistentes e familiares daqueles que já faleceram. Durante a cerimônia, Rosa Amaro destacou a determinação e a coragem de homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas à luta pela independência nacional, desde o período da resistência clandestina até a restauração da independência em 2002. A obra pretende ainda servir de testemunho histórico, não apenas dos membros do Grupo 8 de Maio, mas de todos os timorenses que contribuíram para a libertação do país. Gostaríamos que este livro fosse útil como testemunho da luta pela independência nacional. Não só dos elementos do Grupo 8 de Maio, mas de todas as mulheres e homens que com eles se cruzaram ao longo de 24 anos. Primeiro em 1974, após o 25 de Abril, depois durante o período das bases de apoio e, seguidamente, na organização da clandestina, termo que costumam usar para referirem a frente clandestina. Este livro também perpassa, de uma forma breve, a história da Ilha de Timor, desde tempos mais remotos até 1974, altura em que se procura, com mais incidência, enquadrar a situação vivida em Timor-Leste com a conjuntura internacional até ao ano de 1999. Temos a forte convicção que a memória da luta e da coragem do povo timorense não pode ser esquecida e, por isso, torna-se fundamental que mais testemunhos como estes surjam, sendo que a nossa intenção era oferecer uma pequena contribuição para a construção da história recente deste país e, ao mesmo tempo, prestar uma enorme homenagem ao seu povo. Além de recordar momentos de sofrimento e sacrifício, a publicação procura reforçar a importância da preservação da memória coletiva, defendendo que os testemunhos dos veteranos sejam levados às escolas para que os jovens compreendam o valor da democracia e da independência. Mas pensamos que para esta memória coletiva não se esformar na passagem dos dias e dos anos, é necessário que as portas das escolas de Timor-Leste se abram à presença e testemunho destas mulheres e homens, nas salas de aula da disciplina de História ou de qualquer outra. Pois os jovens têm de entender que a democracia e a independência que hoje vivenciam foi o resultado de muito sofrimento, de muitos momentos de desespero e de desânimo, mas também de muita colaboração, de união e de uma enorme dedicação à causa da liberdade e da democracia. Por sua vez, o primeiro-ministro Xanana Guzmão destacou a coragem e a resistência do povo timorense durante os períodos mais difíceis da luta e afirmou que o 20 de maio representa a prova de que Timor-Leste, apesar de ser uma pequena nação, conseguiu alcançar uma grande vitória através da coragem, da consciência, da unidade e do amor à pátria. Este livro é como uma memória que se transforma em patrimônio nacional. Os testemunhos dos veteranos são como a verdadeira fonte da nossa história. São vozes que levam a verdade da resistência às novas gerações. Porque um povo sem testemunhos perde a ligação às suas origens e às suas raízes. E uma nação sem memória torna-se frágil, pois pode esquecer tudo aquilo que a constrói. As futuras gerações precisam de ler estas memórias, precisam de ouvir os veteranos enquanto ainda estão vivos. Só assim poderão compreender o verdadeiro valor da liberdade.
O diretor executivo do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, Jorge Alves Uemores, sublinhou que a instituição continua empenhada em escrever e preservar as histórias dos veteranos que lutaram pela independência do país. Nico Espírito Santo e Domingos de Deus, RTTL. O primeiro-ministro Xanana Guzmão afirmou que o Arquivo e Museu da Resistência é como uma casa sagrada que preserva a história, servindo de testemunho da coragem e determinação do povo timorense. O Arquivo e Museu da Resistência Timorense assinalou o 24º aniversário da restauração da independência com uma missa de ação de graças que contou com a participação do comandante-em-chefe das Falentil e atual primeiro-ministro Xanana Guzmão, bem como de vários veteranos. O evento comemorativo marcou também um passo importante para a instituição, com a inauguração de uma exposição e o lançamento do livro Vida da Resistência, da autoria de Rosa Amaro, com o apoio de veteranos do município de Armera. A obra retrata a luta de resistência do povo timorense e revisita alguns dos momentos mais marcantes da história da luta de Timor-Leste. O chefe do governo encorajou todos os dirigentes e funcionários do Arquivo e Museu da Resistência Timorense a trabalharem com coragem na recolha de factos históricos, através de entrevistas a testemunhas e protagonistas, de modo a preservar a memória da luta. O diretor executivo do MRT, Jorge Alves Uemores, prometeu continuar a trabalhar arduamente na recolha das histórias dos combatentes e das testemunhas da luta pela autodeterminação. Arsênio Soares e Domingos de Deus, RTTL.